O Neymar foi em dedo em riste na cara do Jorge Jesus e falou: você é traíra, você me disse uma coisa e fez outra. Mas fica tranquilo porque o mundo dá voltas. E o quarto nome seria de José Mourinho. É o Zé, é o Special One, que hoje está no Fenerbahçe da Turquia. Esse dos quatro é o nome que menos me empolga. E a novidade que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados. Rapaziada, e o José Mourinho aí também, que surgiu agora nas últimas horas como um dos candidatos cotados para subir aí a seleção brasileira. Não é a primeira vez que fala o nome do José Mourinho na amarelinha. E nesse vídeo eu vou te mostrar aí como é que tá sendo a repercussão da mídia. Vou trazer também aí o André Rizek, que trouxe a informação que além do José Mourinho existem mais 4 técnicos cogitados, né? José Mourinho e Jorge Jesus. Tem mais 2 aí na pauta para assumir o cargo da seleção brasileira. E vamos ver também, galera, como é que tá a repercussão da mídia aí. Uns gostam, outros não gostam. Então se liga aí, mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Agora se liga aí no que a mídia tá falando sobre a possibilidade de José Mourinho assumir o cargo da seleção brasileira. E rapaziada, saiu ontem essa notícia aqui, ó. Agora a CBF tem 4 nomes na mira: Jorge Jesus, Ancelotti, Abel Ferreira e José Mourinho. Não aqui na ordem, né? E aqui diz o seguinte: todas as possibilidades estão sendo avaliadas. A CBF pretende conversar com o clube antes de acertar com o treinador escolhido. A ideia é definir o quanto antes. Segundo aqui o Sport TV, o GE, né? E os créditos aqui dado à página Fute Ousadia. E aí já hoje, segundo o UOL, vem essa manchete aqui. Vem aí, informações aqui é do Siqueira Igor e Rodrigo Matos. O flerte à distância tá funcionando, hein? Jorge Jesus é o nome com o qual a CBF trabalha no momento para ser o técnico da seleção brasileira. O UOL apurou que o fato de Jorge Jesus querer tanto treinar o Brasil tem chamado a atenção do presidente Edinaldo Rodrigues. Agora o foco é o português. Se não der certo, aí sim a CBF deve partir para outros nomes. Um deles pode ser Abel Ferreira. Então, rapaz, agora vamos dar uma olhada aí no que alguns dos pessoal da imprensa andaram comentando aí sobre a possibilidade desses 4 treinadores aí que entrou em pauta para ser o treinador da seleção brasileira. E tem polêmica envolvendo sempre o Neymar, né? Que ele deve estar interferindo aí nos bastidores para a não vinda de Jorge Jesus. Se liga aí no que alguns comentaristas falaram. E o Mourinho? Currículo tem, bagagem tem. O cara ganhou uma Champions do Porto em 2004. O cara ganhou uma Champions na Inter em 2010. Uma Inter que só tinha ganhado no século passado, no meio do século passado, a Liga dos Campeões da Europa. Um cara que foi campeão inglês do Chelsea 3 vezes, passou lá 2 vezes, foi campeão da Europa League no United, foi campeão espanhol do Real Madrid. Pô, currículo do Mourinho não se discute. Não se discute. O que se discute é o momento de carreira do Mourinho. Qual foi o último grande trabalho, assim, mega trabalho do Mourinho? Eu acho que foi a Inter de 10. Uma Inter que se dedicava demais, uma Inter que era muito aplicada defensivamente. Estacionar ônibus na entrada da área, é retranca pura. Eu acho que o Mourinho não se limita a isso, mas quando precisa fazer isso, faz muito bem, como mostrou naquela Inter de 2010. Mas o último grande trabalho me parece que foi esse, né? Por mais que ele tenha sido campeão da Europa League no United em 17, por mais que ele tenha ganhado uma Conference com a Roma em 2022, e ser campeão na Roma não é uma tarefa fácil, não é um clube que disputa título todo ano, essa é a verdade, mas é um título de 3º escalão da Europa. Então nos últimos 5 anos, não mais, nos últimos 7 anos, o Mourinho só ganhou um título de 3º escalão europeu, que foi o título da Conference League pela Roma. Então eu acho que momento de carreira não é um negócio pra gente desprezar, é um negócio pra ser levado em consideração. Hoje o Mourinho tá na Turquia. Se o Mourinho ainda tivesse vivendo um grande momento, vivendo o seu auge, 2010 foi o auge, 2010 ele é eleito o melhor treinador do mundo. E ganha o prêmio de treinador do ano da FIFA. Se ele ainda tivesse nesse auge, com esse nível de conquistas, ele estaria na primeira prateleira do mundo, o que não é o caso. Meu ponto nem é filosofia de jogo. Porque o Mourinho vai estacionar ônibus na seleção. A seleção tem um problema defensivo pra corrigir. A seleção tomou 1 gol por jogo com o Dorival na eliminatória. 13 gols sofridos em 12 jogos. Todo jogo o Brasil tomava gol. Se chega um cara como o Mourinho, com esse perfil de arrumar defesas, né? De sofisticar
aquilo que a gente chama de retranca, Mourinho fez isso muitas vezes. No Real Madrid não foi sofisticado, né? No Real Madrid era pancadaria, era guerra, era treta com o Barcelona, ele tentava ganhar o jogo no mental, enervando todo mundo, a coisa teve reflexo até do vestiário da seleção espanhola, foi diferente. Mas se o Mourinho conseguir chegar, eu não sei, né? O Mourinho viria pra arrumar guerra com o argentino, com o uruguaio, pra fazer o nós contra eles, estilo Dunga 2010, ou viria pra sofisticar a retranca? De qualquer forma, se chega um treinador com esse perfil e resolve o problema defensivo do Brasil, é excelente. Temos um problema defensivo hoje, claro, gritante. E pra piorar, o Brasil perde o seu melhor zagueiro pra próxima data FIFA, que é o Gabriel Magalhães. Tá fora da temporada, teve uma lesão, é uma baixa que vai pesar muito, porque pra mim o Gabriel Magalhães era um dos poucos que vinham se salvando com atuações consistentes com a camisa da seleção brasileira. Uma lástima a lesão do Magalhães. Então meu ponto nem é porque o Mourinho vai botar um caminhão na frente da área, o Brasil vai só se defender. Não acho. E acho que a defesa hoje é um problema. Meu ponto é, o último grande trabalho do Mourinho faz muito tempo. E isso precisa pesar, né? Você precisa trazer um treinador que ainda esteja em alta, que ainda esteja com trabalhos relevantes, ou que tenha há menos tempo um grande trabalho. O trabalho do Jorge Jesus brilhante foi em 2019. Como foi o anúncio do Diniz, ou seja, quase ninguém sabia que ia ser anunciado um interino do tamanho do Diniz, de repente surgiu o nome do Diniz. E mesmo o Dorival Júnior, eles têm a esperança de manter o assunto em sigilo. Mas eu consegui apurar, e é uma fonte muito confiável, muito insuspeita, e consigo confirmar para vocês 4 nomes que estão na mesa da CBF. Os 4 nomes são os preferidos e estão sendo avaliados. Tenho para mim que o preferido deles é o Jorge Jesus. O principal nome, assim, o mais plausível é o Jesus. Mas além do Jesus, Abel Ferreira, Carlos Ancelotti e a novidade que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados. Então assim, na minha percepção, tá? O Ancelotti seria o nome dos sonhos. Mourinho que tá no futebol turco. Já não é de hoje que o Ancelotti é o nome dos sonhos. Me parece também o nome mais difícil de todos esses que vem aí. Então, é a expectativa e realidade. O Ancelotti é o nome dos sonhos, tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem. Mas, o preferido por uma questão de praticidade, o contrato dele acaba em maio, antes do Mundial de Clubes, e ele já deu inúmeros sinais de que adoraria dirigir a seleção brasileira. Por isso que eu entendo por aquilo que eu apurei, que o Jesus seria o nome mais à mão, embora o Ancelotti seja o grande sonho. Abel Ferreira está sendo avaliado, e Mourinho também. E aí a CBF avalia que, caso chegue ao consenso, esse aqui vai ser o cara, eles vão primeiro conversar com o clube, como fizeram com o São Paulo, à época do Dorival, e fizeram com o Fluminense também. Então digamos que chega à conclusão de que tem que ser o Abel Ferreira. A CBF assegura que primeiro vai conversar com o Palmeiras. Olha, a gente quer o Abel. Como é que a gente faz? É multa? Como é que a gente... Mas isso é um detalhe, porque eu tenho certeza de que assim que eles decidirem o nome, e se o nome quiser, não tem nada que segure um treinador de deixar um clube para assumir uma seleção. Isso é o que eu apurei, meus amigos. São os 4 nomes hoje possíveis, principais. Há outros nomes debatidos? Há outros nomes. Mas esses 4 são aqueles que a CBF realmente tem na mesa, assim, no tete a tete, e ela vai tentar, assim que for possível, fechar um deles. E insisto, repito, Jorge Jesus é aquele que eu entendo como aquele que esteja mais forte no momento para assumir a seleção. Que alguns youtubers e também comentaristas falam, olha, não pode ser o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus teve atrito com ele. O que o Jorge Jesus falou de uma maneira que não tenha sido verdade? O que ele disse? O JJ foi mal com ele. Pode falar, ele Porque no final do ano passado o Neymar procurou o Jorge Jesus e perguntou, e aí, quais são os planos do clube pra mim? Porque se vocês não me quiserem, me avisem que eu uso o mês de janeiro pra procurar clube. Não, fica tranquilo que você vai ficar. E eu vou te usar até a véspera do Super Mundial. Tudo bem. No dia 12 de janeiro ele convoca uma coletiva e anuncia pra todo mundo que ele não ia mais jogar. Então, você viu quem que deu que o Neymar tava saindo de lá? Porque eu conheço um cozinheiro aí. Você sabe, né, senhor? O cozinheiro que faz comida pros caras da Arábia. Mas tudo bem, eu não quero falar sobre isso. É o seguinte, o cara não foi treinar. O cara deixou de fazer várias coisas e os caras deram mais de 1 bilhão pra ele. O Jorge Jesus que é culpado ou o Neymar que não jogou? Mas é que quando você fala 15 dias antes pro cara que ele vai ser utilizado e anuncia pro público numa Mas e se ele não deu aquilo nos 15 dias que foi prometido? Mas aí você avisa ele primeiro, depois você vai na Mas você acha que as pessoas são assim? É. O futebol é assim? E aí... Você tá todo dia falando no YouTube o que o Al Hilal devia pro Neymar. Não é verdade? E aí só pra completar, assim, eu posso garantir porque uma pessoa que presenciou a confusão me contou. O Neymar foi em dedo em riste na cara do Jorge Jesus e falou, você é traíra. Você me disse uma coisa e fez outra. Mas fica tranquilo porque o mundo dá voltas. E esse fica tranquilo Dá tão volta que ele vai ser o treinador agora da seleção. O que todo mundo entendeu... Foi dedo em risca, assim? Dedo em risco. O Neymar meteu o dedo na cara do Jorge Jesus? Você é traíra. Traíra? Porque você falou uma coisa pra mim e fez outra. E aí passou... Mas machucou o Jorge Jesus, porque o nariz dele é grande. Grande, bem grande. E aí, o entendimento de quem tava lá, craque, é de que o mundo dá voltas, é de que o Neymar trabalharia pra que o Jorge Jesus não fosse contratado na Mas isso é o seleção. fim do futebol brasileiro. Aí é o fim, né? Aí é o fim, pô. E aí, rapaziada, o que vocês acham de José Mourinho de novo
ser um dos caras aí que tá sendo cotado para assumir a seleção brasileira. Lembrando que José Mourinho não faz um bom trabalho, já tem anos. Eu vou dar a minha opinião aqui. A minha preferência ainda é o Jorge Jesus, né? Até por tudo que fez aqui no Brasil, por conhecer o futebol brasileiro. Mas eu acho também que José Mourinho seria interessante. Mas eu só iria atrás do José Mourinho se o Al Hilal não liberasse se o Al Hilal não liberasse mesmo o Jorge Jesus, que tem até uma conversa aí de que parece que os caras lá, os sheiks árabes, não vão facilitar para o Jorge Jesus vir a ser treinador da seleção brasileira. Então eu iria como a última opção. Não deu para o Ancelotti, que eu acho bem difícil, beleza. Não deu para o Jorge Jesus, que tá mais fácil, que é um cara que quer muito. Tá mais fácil, eu digo assim, porque ele quer muito, né? Então, se não der, mesmo assim, o Jorge Jesus, eu iria atrás do José Mourinho, que querendo não tem experiência, né? Apesar de não estar fazendo trabalhos bons aí há bastante anos, mas eu acho que um cara que pode chegar, olhar no vestiário o jogador de cima para baixo e não de baixo para cima, como o Dorival Júnior olhava os jogadores da seleção brasileira. Eu queria saber a sua opinião, o que vocês acham de José Mourinho, candidato a ser técnico da seleção brasileira, mais uma opção aí que Edinaldo colocou aí na sua lista. E também queria saber qual a sua opinião sobre a mídia, o que a mídia falou a respeito de José Mourinho, se vocês concordam com a opinião da mídia ou não. Mas antes, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, muita gente passa por aqui não é inscrito no canal, não custa nada, custa 2 segundos aí você apertar no botãozinho de inscreva-se, para vocês continuar nos ajudando a continuar a crescer, e em troca disso você não perde nenhum vídeo novo por aqui. Até mais, falou!